ok? Boa tarde a todos e a todas. Com imenso prazer e satisfação, mais uma vez, uma das super webinars que a gente tem feito com a Comissão de Direito Digital. E parabéns ao presidente Novaes e a todos os membros por mais esse trabalho brilhante, especialmente no dia de hoje com uma super palestra, né? Para não prolongar muito, eu quero agradecer a presença de todos e já passo a palavra para a nossa doutora Valéria fazer as considerações, nossa diretora, secretária-geral. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Seja muito bem-vindo, doutor Cleobert, à nossa casa. Esperamos que em breve o senhor possa nos visitar lá pessoalmente. Inclusive, a gente está indo para uma casa nova e aí queremos essa satisfação lá. Cumprimento o doutor Kojorowski, que é o nosso vice-presidente da subseção Tatuapé, que vem trabalhando de forma bem intensa a favor da advocacia em meio a essa situação tão triste que nós estamos enfrentando. Cumprimento também a doutora Rosimeire Mateus, a nossa presidente da subseção, ela não pôde estar aqui presente hoje. Cumprimentar o doutor Marcos Novaes, na pessoa do doutor Vinícius, que a comissão está de parabéns, eu tenho acompanhado de perto os trabalhos de vocês, com a apostila, vocês estão preparando vários documentos, vocês criaram uma agenda voltada para a nova lei, com uma intenção de esclarecer a nossa classe, tanto na própria aplicação da lei, mas também como uma oportunidade de trabalho para esses novos advogados, não só novos de carteira, mas novos de tudo, porque nós estamos nos inovando, porque quando que nós teríamos uma atividade online na nossa instituição? Quando pensaríamos que iríamos desenvolver uma atividade dessa envergadura aqui, todos nós online, cada um no seu lugar, assim, no seu espaço físico, né? Então, vocês estão de parabéns, de verdade, sou fã da comissão de vocês. O doutor Vinícius vai, então, ler o currículo do nosso convidado e consideramos aqui abertos os trabalhos. Obrigado, doutora Valéria. Obrigado, doutor Cojo, também pela presença. Vou ler aqui o currículo do nosso palestrante, doutor Cleobert Santos. Ele é graduado, mestre e doutorando em computação. Ele é pós-graduado em Segurança da Informação, Direito Digital e Compliance e também é pós-graduado em Computação Forense. É bacharel em Direito, é perito computacional, é um servidor público federal, é professor do Damásio, do Mackenzie, do IPOG e de algumas outras instituições aqui no Brasil e professor visitante na New York Law School e algumas outras instituições no exterior. Hoje ele vai falar um pouco para nós sobre a segurança da informação no meio profissional, oportunidades e desafios que isso traz. Muito obrigado pela presença e boa tarde, doutor Cleópatra. Boa tarde, doutor Vinícius e demais doutores e doutoras. Eu já posso iniciar minha fala, doutor? Então, eu vou compartilhar a tela, até por conta do tempo, tem muitos tópicos aí que eu quero apresentar a vocês. Fico muito honrado pelo convite feito pela comissão de vocês. Eu só quero que vocês confirmem se estão vendo aí a minha tela já compartilhada aí com os slides. Pode ser no chat, beleza, tranquilo. Sim, funcionando. Então, pessoal, sem muitas delongas, antes de qualquer coisa, o que a gente define como segurança da informação com base na literatura da área, ou seja, com base nas normas de segurança que nós temos na literatura, é que essa área do conhecimento ela não é apenas para fazer a proteção das informações em si, hoje a gente chama de dados também. Claro que há uma
uma leve diferença entre o que é dado e o que é informação, o que é conhecimento, coisas que eu não vou abordar aqui na palestra, mas que eu deixo aí para pesquisas outras de vocês. A segurança da informação, ela se preocupa com tudo aquilo relacionado à própria segurança, né? Então, se você tem uma central computacional dentro de uma empresa, você precisa fazer a segurança física, né? Você precisa ter câmeras ali vigiando o prédio, você precisa fazer a segurança dos funcionários daquela empresa, enfim, tudo o que é relacionado à segurança é considerado foco dessa área tão importante que é a segurança da informação. E já que a palestra diz respeito a oportunidades também, eu já deixo claro de antemão que não é necessário se transformar num hacker, né, ou um hacker, para trabalhar com isso. É uma área hoje, como todas as áreas sempre foram, né, interdisciplinar, e a gente carece de pontos de vista de diversos profissionais de diversas áreas. Claro, o pessoal da TI, eles vão implementar as medidas tecnológicas relacionadas à segurança da informação, mas a gente precisa do background jurídico, a gente precisa do know-how de um contador, né, e etc. Então, profissionais diversos são convidados a participar não somente dos projetos de implantação de programas de gerenciamento da segurança da informação, mas na prática realmente, inclusive figurando como consultores, figurando como auditores, e isso a gente vai falar em slides mais adiante. Eu não vou me deter aqui na questão curricular, o doutor já falou a respeito. Eu só quero que saibam que eu sou um profissional híbrido já há algum tempo. Eu comecei na computação, mas terminei indo para o direito. Eu comecei a desenvolver software tributário, isso fez com que eu gostasse da área jurídica. Sou um aspirante a pensador também, gosto muito de filosofia, inclusive namoro a ideia de fazer a própria graduação, embora já estude há muito tempo sobre filosofia e tente utilizá-la nas áreas que eu trabalho, que é o direito e a computação. E eu até brinco, eu sou muito brincalhão, né? Coisas de quem não tem o que fazer com a própria vida, né? Ficar estudando a vida inteira, mas enfim, são coisas que eu namoro ainda para projetos futuros. E aproveitando o gancho, a gente tem hoje, por exemplo, a inteligência artificial praticamente ditando as regras em nossas vidas. E a gente tem profissionais onde a gente deixa pedaços de nós, que são, por exemplo, nossos dados pessoais. E isso tudo remete à filosofia, principalmente ao campo da ética. A gente precisa hoje trabalhar muito de maneira ética para que determinadas informações não sejam vazadas, não caiam em mãos erradas, que algoritmos não nos manipulem. A gente tem manipulações não só em nível de soberania entre países, como no caso de fake news em tempos de eleição, mas a gente tem muitas manipulações ocorrendo no dia a dia de nossas vidas, porque nós estamos delegando à tecnologia as decisões que nós tomamos, desde qual café tomar, qual filme assistir, ou mesmo em relação a coisas mais nevrálgicas, mais sensíveis, como, por exemplo, qual hospital nós vamos nos tratar, né? Qual médico nós escolheremos. Isso tudo a gente tem como meio a tecnologia. Então, palestras como essa, não puxando a brasa para a minha área, mas acredito eu sejam de extrema importância, ainda mais nesse período pandêmico em que estamos vivendo, onde a tecnologia ela alavancou modelos de negócio que até então estavam ainda, inclusive, de maneira tímida, estão agora sendo utilizados em larga escala no mundo inteiro. Então, para não fugir do título, a gente não vender aquilo que a gente não vai entregar, né? Eu vou trazer logo aí algumas das oportunidades que me vieram à cabeça quando da produção desses slides em relação à própria segurança da informação. A gente tem hoje normas de proteção de dados, como a LGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né, o GDPR, e outras normas. Tem na Califórnia uma nova norma também, uma nova lei chamada CCPA, né, uma lei relacionada a consumo, porém lidando com questões de dados pessoais também. E a segurança da informação, por óbvio, é uma das áreas que vem para casar, né, como uma das ferramentas, um dos instrumentos que vocês vão precisar para fazer com que essas normas aí funcionem. Então, tem campo para todo mundo, né? Se você olhar apenas para o bairro que você mora, você vai enxergar diversas empresas que precisam do seu know-how, do seu conhecimento, do conhecimento de alguém que possua
esse conhecimento, né, relacionado à segurança para ali implementar essas medidas técnicas, medidas administrativas. Por isso que eu disse que a área não é somente TI. E outra questão que me veio à memória é que a segurança da informação, embora ela esteja hoje na maior parte das empresas dentro da área de tecnologia da informação, eu e muitos outros já enxergamos que a segurança da informação ela deve ser separada da TI, né? Ela já é uma área, digamos, de nível tático para cima dentro das corporações, né? Ela já é algo que engloba as corporações como um todo. E não somente as empresas, né, onde trabalhamos, mas também a nossa vida particular, né? Você pode implementar essas medidas também no seu dia a dia, até deve, né? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta retórica. Se vocês quiserem responder no chat, depois eu vejo as respostas. Quem de vocês tem antivírus instalado no smartphone, por exemplo? Né? Vocês podem colocar no chat se quiserem, também se quiserem só pensar a respeito. As pesquisas indicam que quase ninguém tem, né? E o Daniel disse que tem, que bom, né? Eu fico feliz, porque realmente não virou costume ainda, né? Uma das ferramentas que a gente precisa no dia a dia. Mas, voltando aqui para o slide, nós temos as políticas de privacidade, elas estão atreladas a conceitos de segurança. O pessoal, principalmente da área jurídica, pode trabalhar com isso, né, fazendo alterações das políticas existentes, como criando novas políticas. As próprias políticas de segurança, agora elas têm que ser modificadas por conta das normas de proteção de dados. Existem inúmeros tipos de políticas que vocês podem criar. Esses aí são documentos que nós chamamos de artefatos, inclusive para questões de compliance, né, para questões de comprovação de conformidade, onde você deve responder frente a órgãos de fiscalização, frente a auditorias, frente a uma potencial ação judicial que você responda. Então, você precisa desse background aí, desse framework relacionado à segurança. E você pode ter uma política genérica, como você pode até deve ter políticas específicas, né? Por exemplo, a política de uso da internet na empresa, a política de uso de celular próprio dentro da empresa, que a gente chama de BIOD, né? Eu posso colocar aqui no chat, o pessoal da TI já sabe de qual é salteado esses termos. Bring your own device, né? Traga seu próprio dispositivo. Como é que o funcionário vai utilizar o próprio celular pessoal no âmbito da empresa? Vai ser feita uma divisão de software, né? Vai ter uma espécie de caixa de areia, um isolamento só para questões da empresa, o que é que ele pode acessar, etc. Política de segurança relacionada ao uso do e-mail corporativo. A empresa vai monitorar esse e-mail corporativo ou não? Então, tudo isso vocês podem trabalhar, são as oportunidades que eu trago. Revisão de contratos e criação de novos contratos já com esses fins de segurança, tanto contratos para você fornecer seus serviços, quanto para contratar. Você precisa, por exemplo, contratar um serviço em nuvem. Você vai fazer o que a gente chama de due diligence. Você vai verificar se realmente aquele serviço de nuvem ele faz o dever de casa em relação à segurança da informação. Você vai exigir isso também de quem fornece serviços para você em outras searas, não somente da área tecnológica. Desenvolvimento seguro. Isso aqui diz respeito não somente a desenvolvimento de software, mas desenvolvimento de qualquer produto que seja, de qualquer serviço que a sua empresa, a empresa do seu cliente venha fornecer. Você tem que criar a cultura de que aquilo deve ser desenvolvido, já levando em consideração durante todo o ciclo de vida daquele produto a segurança da informação, ou seja, ter a preocupação com a segurança ali daquilo que for foco daquela solução. Se são dados pessoais, você vai trabalhar com isso, implementando essas medidas, exigindo que essas medidas sejam implementadas, etc. E a gente tem aí, logo em seguida, dois paradigmas bem famosos aí, muito em voga para o pessoal da segurança e da proteção de dados, que é um desfecho desse anterior, né? Security by default e security by design. É segurança por padrão e segurança por projeto. Então, todos os produtos que forem criados, eles já devem vir com a segurança habilitada, que é por padrão, e eles devem ter sido, como eu disse antes, criados, desenvolvidos, inclusive entregues, já com a segurança ali estabelecida, né? É muito triste você receber uma solução, principalmente se for uma solução que lide com
questões sensíveis, por exemplo, dados sensíveis, como dados médicos, e aquela aplicação venha a vazar dados, aquele sistema venha a não ter a proteção devida, né, por conta da ausência desses tipos de paradigmas aí que vos falo nesse momento. E existem outros planos também que são desenvolvidos nas corporações, e eles dizem respeito a quando acontece alguma ação inesperada, por exemplo, plano de recuperação de desastres, né? Lá no caso das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, né, que alguém derrubou, não se sabe quem, mas o que interessa é que, segundo consta, o backup, ou seja, a cópia de segurança das informações de uma torre estavam na outra. E isso fez com que fossem perdidos, né? Muitos dados ainda, o conceito de nuvem de dados ainda era embrionário naquela época, mas, claro, independentemente disso, há de se ter um plano para quando isso acontecer, né? Você tem que ter um plano já estabelecido. Quando acontecer uma invasão feita por hackers, como é que você deve proceder? Quando acontecer uma inundação, quando faltar energia, quando o seu fornecedor de tecnologia ele entrar em pane, né? Quando houver vazamento de senhas, tudo isso tem que estar previsto nesse plano de recuperação de desastres. E se o desastre aconteceu, geralmente fere a própria continuidade do negócio. Então, existem documentos também como o plano de continuidade do negócio. O que é que você vai restabelecer primeiro quando acontece alguma porcaria, né? Quando acontece algo inesperado em termos de segurança da informação. E você pode também trabalhar, como eu disse, sendo auditor, né? Fazendo a análise das empresas em relação à segurança da informação, ou sendo consultor, aí tem o último item, consultoria, você pode prestar consultoria para que essas empresas sejam auditadas, né? Para que esses clientes eles possam ser auditados em termos de segurança, e existem no mercado certificações específicas de segurança da informação para que as empresas elas construam não somente a cultura de segurança, mas também elas brilhantem ainda mais, né, a sua reputação frente à sociedade, dizendo, olha, eu estou em conformidade com a norma XYZ de segurança da informação. O meu Instagram, ele é o último item dessa tarja preta que tem nos slides, vocês podem me adicionar. É por lá que eu respondo perguntas também. Às vezes demoro a responder, mas sempre respondo, fiquem à vontade para entrar em contato por lá. Eu posso citar normas nesse sentido para vocês nesse outro ambiente que aqui não vai dar tempo, né? Claro. E, claro, segurança da informação é praticamente uma das áreas que eu poderia dizer gêmea siamesa do compliance, né? Da área de conformidade, que é uma área que eu também gosto muito, inclusive sou professor em algumas instituições sobre isso. Entrar em conformidade com segurança da informação é proteger a vida das outras pessoas, é proteger a marca que você carrega no seu negócio e todas essas benesses que vocês podem imaginar com isso, né? Relacionado a isso. Então, uma dica que eu dou, vou ser bem breve agora nos próximos slides, para que a gente consiga ter tempo até para as perguntas também, que eu aprendi estudando com a Disney, inclusive eu sou muito fã do próprio Walt Disney, né, do modelo Disney de ser, é que eles ensinam nos seus cursos que criatividade ela não necessariamente exige genialidade, né? E eu estou falando sobre isso porque vocês querem ter oportunidades de mercado, oportunidades de negócio também, claro. E eles dizem o seguinte, olha, para que você seja criativo, claro que se você tiver uma iluminação que leve você à genialidade, óbvio que você vai aproveitar aquilo. Mas não necessariamente você precisa ser um gênio para você criar o olhar de Sherlock Holmes, que eu gosto muito, o olhar crítico. O Sherlock Holmes, ele dizia que todo mundo vê, né? Todo mundo olha, mas ele observa, né? Eu aprendi isso nos livros de Sir Arthur Conan Doyle, né? O escritor que criou Sherlock Holmes. A gente tem que ter essa visão a respeito da vida. Então, nos negócios, sejam eles na área jurídica, na área da segurança, a gente tem que ter esse olhar observador realmente. A gente não apenas vê, a gente tem uma espécie de crítica na hora que a gente olha para as coisas. E a criatividade, segundo a Disney, é você olhar para o mundo e simplesmente melhorar alguma coisa que esteja no mundo. Digamos que eu tenho aqui em mãos uma garrafa d'água que eu tenho aqui no momento.
Aí vocês podem olhar para a garrafa d'água e imaginar um novo produto biodegradável que pode substituir o plástico, algo que possa armazenar por mais tempo a água para que ela não vença. Então você olha para as coisas do mundo, isso é o que a Disney fala, e você dá novas respostas. Você melhora um processo do seu cliente, você melhora o seu escritório de advocacia, você melhora a implantação de um programa de proteção de dados, de um programa de segurança da informação. Tudo isso é criatividade. Você não precisa ser um gênio para praticá-la. Claro, existem desfechos a partir da criatividade que podem resultar na inovação, que é justamente isso que eu disse. Você melhorar algo que é feito há bastante tempo da mesma maneira. E, claro, você pode também chegar a ser disruptivo, que é quando você quebra, né, a ordem estabelecida das coisas de maneira muito drástica, geralmente para melhor, né, como foi o caso do próprio Uber, né, que a gente usa aí para em relação para substituir os táxis, né? A gente tem essas guerras aí, inclusive na esfera jurídica, em diversas as searas aí sobre o Uber, e a gente tem Netflix também, né, que inovou em relação ao aluguel de filmes, de locadoras, o Airbnb, né, que nos aluga quartos aí em casas ou casas inteiras, apartamentos, etc. São exemplos aí de disrupção e de inovação que esses caras todos aí que criaram essas soluções, essas startups, num primeiro momento, eles tiveram criatividade, por óbvio. E aí, para fechar o slide, eu mostro para vocês uma mala com rodinhas. Saibam vocês que as malas elas já tinham o seu uso lá em Roma, pelos guerreiros romanos, lá em Esparta, né, os espartanos, os próprios cavaleiros templários, já um pouco mais para cá, na Idade Média, já usavam malas rústicas feitas de couro. E somente em 1970, Bernard Saddle, um fabricante de malas, né, voltando aos Estados Unidos, ele morava em Massachusetts, ele, chegando lá no aeroporto, ele carregava ali várias malas pesadas e ele teve a ideia de colocar rodinhas nas malas. Então, ele foi ali, de certa forma, inovador e disruptivo, né? Ele, inclusive, foi considerado maluco quando tentou vender essas malas com rodas. As lojas não acreditavam que aquilo realmente fosse ser comprado pelos clientes, e é óbvio que hoje você prefere uma mala com rodas a uma mala sem, né? Então, isso também tem a ver com o aqui tratado. E aqui, a gente já caminha para os desafios, são vários que eu trouxe. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me puxar a orelha, o professor tem muita coisa a dizer, eu vou lembrando de outros assuntos, além dos que eu imaginei que traria, mas dizem as boas e más línguas que minha didática é até boa, né? Mas eu sempre gosto do feedback de vocês. Então, eu trouxe temas, trends, né? Tendências, que são, num primeiro momento, alguns a gente olha, acha que é coisa de filme de ficção científica, mas saibam vocês que isso já acontece próximo a nós todos, independente de onde você more. A gente tem vizinhos invadindo a Wi-Fi do outro vizinho, e depois ele invade a TV do vizinho, e essa TV tem uma câmera, a TV está no quarto, e a pessoa tem acesso à intimidade, inclusive sexual, dos vizinhos. Isso eu estou falando do interior do Tocantins, que era onde eu morava antes de vir aqui para São Paulo. Ou seja, essas coisas já acontecem, não pensem que isso só acontece em países de primeiro mundo. Então, uma tendência fortíssima, e vocês já aprenderam, tenham o olhar crítico. Os exemplos que eu vou dar a partir desse slide, vocês podem imaginar em qualquer outra seara, tá? Aqui eu vou falar de carros autônomos, mas vocês podem imaginar que no lugar dessa foto do carro está uma geladeira, está uma casa, está uma empresa, está uma pessoa, etc. Então, a gente tem o hacking automotivo crescendo muito, até porque os carros estão cada vez sendo mais automatizados. Então, como oportunidade de negócio, vocês podem tanto participar como consultores nessa área, como podem estabelecer contratos entre quem compra esse tipo de carro. Vocês podem revisar esses contratos, vocês podem dar ideia à indústria automotiva, participar de consultas públicas, algumas das quais eu participo vez ou outra quando tempo eu tenho para isso. E a gente tem essa automatização dos carros, e a gente vê aí numa notícia não muito antiga, hackers invadem Jeep da Cherokee e assumem o volante à distância. Eu não preciso nem comentar muito sobre o perigo desse tipo de investida. Nesse caso aí foram pesquisadores que conseguiram essa proeza, mas poderiam ser criminosos, né?
A gente tem um hacker acessando o sistema autônomo de um veículo da Tesla, logo à direita aí, e mostrando ali o trajeto do carro. E isso, além de ser perigoso, fere a própria privacidade dos proprietários ali, de quem esteja naquele carro. Microfones dos carros são ligados à distância, câmeras são ligadas, airbags são acionados, portas são abertas, motores são desligados. Então, tudo isso leva a novas temeridades. E tudo isso é tudo que eu vou falar aqui a partir de então, eu já disse, né? Isso é um terreno muito profícuo, muito para que vocês façam as devidas plantações do know-how de vocês em qualquer área que vocês trabalhem. Vocês não precisam ser da área de tecnologia para dar o parecer de vocês sobre essas relações entre homens e bens e serviços, né? Isso aqui é um tema que eu venho estudando há alguns anos, é uma das minhas paixões, a inteligência artificial, e a gente tem a inteligência artificial sendo utilizada desde o painel de um carro que a gente dirija, rovers que andam lá em Marte, né? Aqueles robôs da NASA usam inteligência artificial. A gente tem nos nossos antivírus, em nossos computadores. Os antivírus, saibam vocês, eles operam basicamente de duas maneiras. Eles aprendem sobre os vírus já existentes, a gente chama isso de assinaturas, ou seja, como o vírus foi detectado, quando você faz a atualização do antivírus, geralmente ele está baixando as informações, né, sobre vírus que foram descobertos recentemente, para que quando você seja infectado, ele detecte. E também ele usa a inteligência artificial para detectar anomalias no seu dispositivo. Algum software que esteja operando de maneira diferente do que deveria, o antivírus já liga o alerta e ele tende a avisar você que aquilo está acontecendo. Então, usa inteligência artificial. Na segurança da informação, nós, pesquisadores, usamos a inteligência artificial, por exemplo, para testar sistemas, para testar pessoas, para testar tudo aquilo que existe e que possa ser fragilizado por um hacker, né? E, evidentemente, que os hackers também fazem a mesma coisa. Um dia desses, para vocês terem ideia, pesquisadores utilizaram um hacker automatizado, uma inteligência artificial que funciona como hacker, e apontaram esse software, essa inteligência, para o site do LinkedIn. Eu acho que vocês conhecem essa rede social mais profissional, eu estou por lá também. E essa inteligência artificial, em questão de minutos, ela descobriu inúmeras falhas de segurança no site da LinkedIn. Ou seja, comprovando que ela pode ser muito mais rápida do que um Cleorbit da vida, do que um profissional de segurança que seja contratado para fazer aquele mesmo serviço. E, óbvio, se os bons moços estão usando segurança para isso, com certeza os hackers também estão fazendo a mesma coisa. Outro uso da segurança da informação é o aprendizado, né? A segurança da informação tem sido utilizada por hackers para aprender como determinadas pessoas elas redigem, por exemplo, um e-mail. Pode ser que Andrea Decker, tá aí, ou Álvaro Souza, seja lá um de vocês, seja chefe em uma grande corporação. Então, o hacker pode aprender, usando a inteligência artificial, na realidade, essa inteligência pode aprender como é que a Andrea Decker redige um e-mail e ela vai gerar um e-mail ali como se a Andrea fosse para ludibriar, para enganar funcionários daquela empresa. São exemplos inúmeros, eu não vou me deter muito a esses monte de exemplos, eu só quero que vocês entendam que essas coisas existem e que vocês podem e até devem usar seu conhecimento nessas áreas, né? O conhecimento que você já tenha prévio e novos conhecimentos que eu espero estar contribuindo para que vocês tenham a curiosidade de ter num futuro não muito distante, até porque isso aqui se confunde com a vida de qualquer um de nós, não necessariamente quem trabalha com direito digital. Hacking de dispositivos móveis. A gente tem inúmeros dispositivos hoje, como tablets, como celulares, sendo invadidos, né? Vejam ali na notícia da direita, hackers utilizam foto de impressão digital para driblar a segurança de smartphones. Alguma impressora 3D foi utilizada para isso, eles imprimiram digitais coletadas de determinadas pessoas e eles conseguem burlar ali esses sistemas que a gente usa. Eu, particularmente, prefiro a senha numérica. Eu sei que é prático usar a biometria, mas é uma preferência minha, não estou dizendo que vocês devem fazer a mesma coisa.
Aí a gente vê aí na figura da esquerda, fique alerta sobre os golpes que fazem sequestro das contas de WhatsApp. E eu acredito que essa seja a expressão correta, eu não concordo que seja clonagem. Né? A clonagem é se eu fizesse uma cópia similar à original. Na realidade, quando acontece esse tipo de invasão, o atacante ele toma de conta da conta, né? Ele não clona, ele toma de conta. Você não usa mais a sua conta. Quem usa a conta a partir dali é o atacante. Então, aqui eu acredito que seja a expressão correta para esse tipo de ataque. Mas o que interessa é que não somente os nossos smartphones pessoais, mas também os smartphones corporativos são foco desse tipo de investida hacker. E aí entra de novo todo esse arcabouço de coisas que eu venho falando, né? Como políticas de uso, como capacitação, como conscientização desses funcionários, dessas pessoas, a utilização da tecnologia nesse meio, né? Antivírus, firewall, tudo isso que a gente já sabe de qual salteado, tudo isso deve ser colocado em artefatos, em documentos que sejam de fato seguidos aí pelos agentes envolvidos. Evidentemente que muitas das nossas informações, eu posso dizer, muito da nossa vida, está na nuvem, atualmente está nas redes sociais, e ataques acontecem usando essas tecnologias e contra elas também. O Facebook, segundo as pesquisas atuais, é a rede social que mais sofre por ataques de pescaria online, que a gente chama de phishing, e a gente vai ver já já outro tipo de phishing em slide próprio. O que interessa é que muitos atacantes colocam propagandas fraudulentas, colocam iscas, né, ali na rede social, na Facebook, para fazer as pessoas clicarem em determinados sites, para coletarem dados. E essa coleta por si só ela já é fraudulenta, mas os dados coletados podem servir, por exemplo, para perpetração de novos crimes no mundo, inclusive offline, né, para sequestro, para extorsão, para invasão de domicílio, etc., etc., para furto, inclusive até para homicídio também. E uma das coisas que eu falo em meus cursos é que acontecem, e já não é de agora, homicídios pela internet. Né? Eu quero que vocês pensem a respeito. Se eu lembrar lá no final, eu dou o exemplo, eu vou deixar vocês com isso na cabeça. Será que é possível acontecer um homicídio ou uma lesão corporal pela internet? Pensem a respeito aí, depois vocês me dizem lá no Instagram, ou se eu lembrar, eu falo lá no final. A gente tem aumentos de data breach. Data breach a gente traduz como violação a dados. A gente teve o caso do STJ recentemente, que sofreu um sequestro de dados por um ransomware que tomou de conta dos dados ali dos bancos de dados do Superior Tribunal de Justiça e também tomou de conta dos próprios backups. Isso nos leva a uma conclusão. Se os backups, ou seja, se as cópias de segurança do STJ elas também foram afetadas, significa que o STJ não tinha backup. Backup é uma cópia de segurança que realmente você vai conseguir utilizar quando precisa. Se você coloca um HD externo espetado no seu computador, de certa forma, ele não é um backup. Porque se um vírus atacar o seu computador, ele vai atacar também aquele disco ali espetado. Se você usa uma nuvem de dados que não tem determinado grau de proteção, ela também pode ser afetada por um ransomware, como esse que atacou o STJ. Então, backup é coisa séria e salva as nossas vidas, mas ele tem que funcionar, senão ele nem backup é, que foi o caso aí do STJ. Eu fui um dos que puxou a orelha da nossa corte aí suprema, da nossa corte superior, né? Suprema é o STF. E a gente tem outros exemplos aí no slide, né? Mega vazamento de dados, que vocês acompanharam, né? E eu já disse, esses dados podem ser utilizados para encher o nosso saco em várias oportunidades no futuro. Podem ser utilizados para discriminação em relação a um emprego, em relação a um plano de saúde, enfim, todas essas discriminações que são possíveis de serem feitas a partir de um determinado grau de conhecimento que alguém tenha a respeito de nós. E em aulas de proteção de dados eu digo, na realidade eu reverbero, né? Eu falo o que eu já li na literatura, inclusive em decisões da própria Suprema Corte lá nos Estados Unidos. Os dados que nós temos nas nuvens e nos dispositivos como nossos celulares, eles são uma extensão da nossa personalidade. Eles são, por exemplo, a Thaisa Leão está com a webcam ligada para não me deixar sozinha, né, Thaisa? Me deixar sozinha aqui na câmera.
quando a Thaisa ela faz publicações na Facebook, ela está deixando um pedaço dela lá, em mãos terceiras, é um pedaço da Thaisa. Essas informações, se elas são mal divulgadas ou se elas são mal utilizadas, elas estão ferindo diretamente a Thaisa. Ou seja, somos nós, em formato digital, em vários lugares. Então, por isso a preocupação dessas normas de proteção de dados. TSE invadido por hackers, 28 bancos de dados são acessados. Eu escrevi sobre isso, quem quiser, leia lá no Jus Brasil. Eu escrevi, e no meu Instagram tem vídeos que eu fiz sobre esses dois casos, do STJ e do TSE também. E aí, do lado direito, tem Detran de Santa Catarina, não está escrito, mas é isso, expõe dados de milhares de motoristas multados. Esse vazamento, quem descobriu foi eu, nessa matéria do Olhar Digital, consta meu nome lá, como pesquisador de segurança, né? Ou seja, um hacker ético, que é assim que algumas pessoas chamam também quem faz esse tipo de análise. Claro, eu alertei o próprio órgão e isso saiu nessa matéria também, em paralelo. Mas são preocupações, vejam só, não somente de nós como cidadãos, mas dos órgãos superiores, dos serviços públicos, aí das empresas, são muitos os casos, né? Deepfakes, nós temos aí as fakes, os conteúdos falsos, né? Não somente de fotos, mas de áudio, de vídeos sendo criados. Você já deve ter visto várias deepfakes, talvez até testado aplicações que vocês instalam em seus smartphones, que fazem o rosto de vocês ficarem num vídeo engraçado. Tudo isso vem da inteligência artificial. A gente tem um exemplo aí do lado esquerdo: bandidos roubam $243 mil com áudio deepfake imitando voz do presidente ali de uma empresa, né, do tio em officer lá de uma empresa na Alemanha. O que foi que esses hackers fizeram? Eles coletaram áudios daquele alvo e fizeram uma inteligência artificial aprender como aquela pessoa falava. Então, a inteligência artificial pariu, deu à luz a vários áudios ali, como se fosse aquela pessoa conversando, e também era utilizada em ligações, né? Esses hackers ligavam para fornecedores, se fazendo passar por aquela pessoa, com o sotaque, com o timbre de voz, etc. E eles conseguiram aplicar golpes, né? Como o estelionato em empresas, né? E os pesquisadores descobriram que isso está acontecendo aí em várias partes do mundo. Deepfake, a arma radical contra a democracia, né? Em tempos de eleições, com certeza surgem vídeos falsos, como se fosse um candidato ali falando. Aí, oportunidades de negócio, né? Você pode ser alguém que se especialize apenas... Eu estou dando dicas para vocês, eu sou muito bonzinho nesse sentido, eu quero que todo mundo melhore, eu acho que quando todo mundo melhora, o mundo melhora também. Vocês podem virar consultores ali de políticos, onde vocês se especializam apenas em remoção de conteúdo infringente na internet, por exemplo, utilizando o Marco Civil da internet. Alguém criou uma notícia falsa, alguém criou um vídeo falso com deepfake sobre um determinado candidato político. Você pode agir de maneira reativa, removendo aqueles conteúdos, inclusive em caráter liminar, ou você pode atuar de maneira preventiva, detectando onde essas coisas estão aparecendo para você ajudá-lo naquele tocante. E, claro, isso fere a democracia, né? Isso faz com que eleições sejam fraudadas no mundo inteiro. A gente teve casos aqui no próprio Brasil, realmente, infelizmente. E um caso bem icônico, embora infeliz, é esse do lado direito aí. Deepfake é usada para tirar roupa de mulheres em fotos no Telegram. Um robô foi criado, um software automatizado, onde ele recebia fotos enviadas por quem quer que quisesse, e ele, depois de alguns instantes, usando um software chamado Deep Nude, né? Um software que usa Deep Learning, que é o aprendizado profundo. É uma das áreas da inteligência artificial. Esse Deep Nude, ele é utilizado, inclusive isso ainda funciona, para tirar a roupa, criar ali uma foto onde a pessoa aparece sem roupa. Claro que aquilo não é verdadeiro, mas você pode acabar com a reputação de uma pessoa publicando isso na internet, né? Você pode cometer o crime de difamação, você pode, inclusive, usar uma foto dessa
para extorsão, né? Você exigir da vítima ali vantagem econômica para não divulgar, mesmo a foto sendo falsa, você sabe que isso pode ter repercussões na esfera pessoal, na esfera social daquela pessoa. E uma pergunta aí para o pessoal do direito, inclusive para mim mesmo, a gente tem hoje lá o artigo do 218C do Código Penal e a gente poderia se perguntar, será que o vazamento de nudes se aplica do 218C, mesmo quando o nude ele é falso, ele é apenas uma criação, por exemplo, de uma deepfake? São perguntas que nós do direito digital temos que responder, né? Mas, enfim, esses conteúdos fraudulentos são o que a gente chama de informações transformadas em arma. Weaponization, em inglês. Você transformar conteúdos em armas. Isso também está muito frequente na literatura aí do direito digital e etc. Internet das coisas, Internet of Things, IoT, e 5G, a internet mais veloz, né, a velocidade de acesso, de transferência mais veloz, fazem com que coisas como essas aí, esdrúxulas, aconteçam já no mundo. Hackers invadem um vibrador, né, inteligente e conseguem controlar o acessório remotamente. Isso aí vocês podem sorrir ou chorar, fiquem à vontade. São coisas que já acontecem realmente. Eu não sei o que leva alguém a filmar suas próprias profundezas, por exemplo, e divulgar isso na internet, talvez para que outros curtam, assistam, não sei. Mas o que interessa é que nós temos hoje uma invasão que nós voluntariamente criamos quando a gente coloca uma câmera em nossas casas, quando a gente coloca uma babá eletrônica conectada à internet em nossas casas, quando a gente conecta a nossa Smart TV à internet. Todos esses dispositivos podem ser utilizados para nos lesar, se não bem configurados, né? Nós estamos colocando câmeras que, em tese, é para nos proteger, né? Para que a gente possa ter monitoramento de nossa residência, mas se não estiver bem configurado, o invasor pode tomar de conta desses dispositivos e usar contra nós próprios, que é o caso aí do exemplo do slide. Tudo isso tem repercussões na esfera jurídica, tudo isso tem repercussões na esfera de TI. Vocês podem trabalhar com isso também, fornecendo conhecimentos a respeito disso, verificando as relações de consumo entre quem vende esses dispositivos e os consumidores. Será que os termos de uso estão claros? Será que esses equipamentos eles vêm com um nível de segurança apropriado para os dias em que vivemos? Tudo isso vocês podem trabalhar como advogados, como consultores e etc. Algo que acontece demais hoje é você automatizar tudo o que você encontra, você criar novas soluções, principalmente computacionais, para que resolvam problemas do nosso dia a dia e integrá-las entre si. Você tem um sistema do seu escritório de advocacia, você pode conectá-lo a um outro sistema, por exemplo, de jurimetria. Quem não conhece jurimetria, eu vou colocar aqui, leia a respeito, pelo menos. Isso é muito importante, principalmente para os advogados. Eu não vou falar sobre isso aqui, embora seja foco de estudos outros que eu faço. Mas o que interessa é que, nessas automatizações da vida humana e na integração dessas soluções, existem muitas brechas de segurança que devem ser, que essas lacunas devem ser preenchidas com comportamentos, com metodologias, com estratégias de segurança para que não virem dores de cabeça. Aí a gente tem vários exemplos aí de soluções aí nesse slide, mas o que interessa para vocês é o seguinte: onde existir alguma coisa sensível, vocês podem trabalhar para melhorar a segurança daquilo. Seja um sistema de um hospital, seja um sistema de uma escola, seja um sistema que o pessoal usa nos transportes por aplicativo, na compra, no e-commerce, etc., etc. Vocês têm que ter esse olhar que eu falei no início da minha fala, esse olhar crítico para o mundo, para vocês darem novas respostas frente ao que já existe. Outra coisa que está muito na moda é o hackeamento ou envio de vírus, que a gente chama de malware também, né? A literatura chama de malware, de maneira focalizada, targeted, ou seja, tem um alvo específico. Aí no slide pergunta, qual é a diferença entre phishing, spear phishing e whaling? Phishing é a pescaria online. Você joga ali para centenas de e-mails uma mentira para ver se as pessoas caem naquela mentira, né? Você pode coletar dados bancários, seja lá o que for.
O spear phishing é a caça com arpão. Você sabe quem são seus alvos específicos. Digamos que o Giovanni Werneck Pellegrino, ele é dono de uma empresa, de um hospital, e eu quero atingir o Giovanni especificamente. Então, eu, como hacker, vou fazer uma estrutura fraudulenta para que o Giovanni especificamente seja atingido, ou seja, a perca com aspão, aliás, com arpão. E o whaling vem de whale, que é baleia em inglês, é a pesca de grandes peixes. São grandes personalidades, é o presidente da República, é um ministro do STF. Esses são os grandes peixes que os hackers miram vezes ou outra. E vocês podem trabalhar blindando essas pessoas. Vocês podem trabalhar de maneira preventiva, tentando detectar, por exemplo, notícias que falem mal dessas pessoas, que ferem ali a honra subjetiva dessas pessoas frente à sociedade, mas vocês podem também trabalhar quando alguma coisa acontecer de fato, né? Então, tudo isso tem muito mercado, né, para que a gente trabalhe com essas coisas. Hoje também, já chegando próximo aí dos finalmente, a gente tem um estado de ciberguerra. Os países vivem invadindo uns aos outros e nem sempre as leis que nós temos elas conseguem dar efetividade às decisões judiciais, ou seja, não acontece nada. A gente tem hackers chineses invadindo os Estados Unidos, coletando informações de vacinas. Eu coloquei no slide 2 exemplos, né, de chineses e russos, mas os Estados Unidos, a gente sabe muito bem, eles também invadem outros países aí. E esse estado de ciberguerra, ele leva a muitas necessidades, principalmente relacionadas à segurança da informação, onde vocês podem e devem se inserir também. Vocês podem imaginar quão sensível é esse tipo de campanha de guerra feita pelos meios digitais. Outra preocupação muito grande de todos nós são os insiders. Insider na literatura de segurança da informação são pessoas que estão dentro das corporações. Digamos que a Thaisa Leão ela está inconformada porque o chefe dela falou mal dela ou está querendo demiti-la e ela vai e coleta informações da empresa e vaza na internet. Claro que eu espero que ela não faça isso, mas ela é um insider. É uma espécie de atacante de dentro. Inside, no inglês, é dentro, né? Então, medidas técnicas e administrativas devem ser implementadas para detectar esse tipo de comportamento indevido, inclusive utilizando inteligência artificial, se for o caso, câmeras dentro da empresa onde se fizer necessário, tudo isso amarrado juridicamente para evitar abusos, para evitar feridas à legislação trabalhista e etc. E a gente tem 2 exemplos aí, lá do futebol. Um é do futebol, que é do Internacional. O time investigou um funcionário que interpretava aí uma mascote, eu acredito, do Internacional, por vazamento de dados. A pessoa foi investigada porque supostamente vazou informações dos torcedores. E do lado direito, a Big Tech, né, a grande Amazon, onde, num caso específico, os funcionários estavam vazando e-mails para hackers, para que os hackers pudessem perpetrar campanhas de pescaria online, de phishing. Então, é uma preocupação também, não só do lado de fora, mas do lado de dentro das corporações, né? E um tipo de ataque que ele já é famoso lá fora, ele pode começar a acontecer aqui no Brasil, que é a extorsão baseada em LGPD ou em GDPR, que é no caso da Europa, ou de alguma empresa que também lide com a GDPR aqui. Como seria isso? O Álvaro Souza Júnior, meu amigo, está aqui inclusive assistindo a palestra, acredito. Ele é hacker e ele descobre que a empresa do Adenil Oliveira não está em conformidade com a LGPD. Então ele entra em contato com o Adenil e ele diz: olha, se você não me pagar determinada quantia, eu vou denunciar você à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao Ministério Público, os donos dos dados, etc. Isso é uma extorsão com base nessas normas. E o Álvaro já disse que denuncia mesmo. Se ele descobrir, né, Álvaro? O Álvaro é um grande profissional, um grande amigo, inclusive está no LinkedIn também, sigam ele, sempre publica coisas maravilhosas aí. Inclusive, hoje eu acho que ele fez a publicação relacionada aos pedidos aliás, a orientações sobre vazamentos de dados. Não foi isso, Álvaro, que você fez lá no grupo que a gente está junto? Enfim, visitem incidentes de vazamento, exatamente. Então, visitem o LinkedIn do Álvaro Souza Júnior.
ele está entre os meus amigos lá. Faço questão de divulgar essas coisas porque, como eu disse, eu quero que todo mundo cresça, pois assim o mundo, acredito, fica melhor. E, por fim, a gente tem a pós-humanidade. Isso parece coisa de filme, a coisa mais maluca que eu trouxe. Na realidade, não é por fim, não. Tem outro slide aí que é só uma pergunta para vocês pensarem a respeito. A pós-humanidade acontece quando alguém mistura eletrônica com biologia. As pessoas, elas não têm o que fazer como eu, e elas instalam chips em seu corpo. Se vocês não sabem, eu sou considerado para a literatura um ciborgue. Eu não sei se vocês já tiveram alguma palestra com um ciborgue, né? Hoje vocês estão tendo a oportunidade. Ou seja, eu sou considerado um pós-humano. Então, há preocupações do próprio direito digital a respeito disso, como é que a gente vai lidar com essas pessoas que usam um olho biônico, que usam um marca-passo, que usam chip no corpo, que tem algo melhorado por meio da tecnologia. Aí, claro, segurança da informação também para proteger esses dispositivos eletrônicos. Um hacker aqui, infelizmente, já faleceu, um hacker famoso, lá nos Estados Unidos. Ele era especialista em mostrar falhas de segurança em equipamentos médicos, inclusive em equipamentos que as pessoas usavam em seus corpos. Então, ele era muito preocupado com isso, de que um outro invasor ele pudesse matar alguém usando ali a tecnologia. E eu pergunto para vocês, pode o cérebro humano ser hackeado? Será que é possível que eu hackeie o cérebro do Marco Antônio, da Andrea Decker, da Bia? Alguém pode hackear nossos cérebros? Dentro da literatura, a gente encontra dois tipos de invasão aos nossos cérebros. É o cerebral spyware, o espião, né, o software espião de cérebros, e o malware mental, ou seja, o vírus, entre aspas, mental. Como é que isso acontece? A Thaisa Leão está na frente do computador, ela vê um anúncio de hambúrguer. Ela vai e clica no anúncio de hambúrguer e, quando não é tempo de pandemia, ela automaticamente recebeu um desconto e ela vai lá naquela lanchonete que vende um hambúrguer e compra aquele hambúrguer levando ali o cupom de desconto. Isso pode ter sido uma forma de espionagem da vida dela. Quem criou aquele tipo de propaganda sabe quando ela clicou, sabe que momentos depois ela foi comprar aquele produto lá naquele local e sabe a distância, ele pode calcular a distância que ela levou para chegar até aquele local, ou seja, vai saber mais ou menos onde ela mora, enfim, vai inferir várias informações a respeito da vida dela a partir daquele clique. E malware mental, as redes sociais, a mídia, o Netflix, tudo que a gente usa hoje em termos de tecnologia implanta vírus dentro de nossas cabeças. Hoje, só para terminar aqui minha fala, 17h30, eu gosto de respeitar os horários, hoje em dia nós delegamos a tecnologia, talvez todas as nossas decisões, segundo alguns pesquisadores, ou pelo menos boa parte de tudo que a gente decide na vida, na realidade, quem está decidindo é um software, é um algoritmo, é uma inteligência artificial. Então, muitas das vezes, a gente já tem sido manipulado por esses softwares a tomar decisões que a gente não tomaria se a gente não os utilizasse. E isso em relação a um melhor caminho a tomar quando a gente usa um GPS, o filme sugerido, a faculdade que a gente vai cursar, o curso do momento, a pessoa que aparece no Tinder para nós, ou seja, as pessoas estão decidindo até com quem nós nos casamos, né? Em outras palavras, é isso. Enfim, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês aí. Espero não ter sido muito acelerado na fala. O meu Instagram, repito, é esse aí. E estou aberto aí para as perguntas. Espero que tenham gostado da explanação. Um abraço aí, se cuidem. Muito obrigado, Dr. Cleoberto, ou professor Cleoberto. Foi uma aula mesmo. E a gente já iniciando algumas perguntas aqui. Eu fiz 2 perguntas que eu queria pedir antes do pessoal começar a enviar as perguntas aqui. E agora, você falando disso aí, eu lembrei de um outro negócio também, dessa questão do dataísmo, que o Yuval Noah Harari fala no Homo Deus, que o dataísmo é a religião que está nascendo no século XXI, em que as pessoas preferem confiar em dados do que na própria intuição. O caso do GPS é um clássico disso. Eu acho que é por ali, não, eu vou confirmar com os dados que é mais seguro. Mas, primeira pergunta que eu faço aqui, enquanto o pessoal escreve algumas aqui no chat, sobre relação de práticas de segurança de informação para o escritório. Em princípio, a gente sabe que senhas seguras ou gerenciadores de senhas
de autenticação de 2 fatores onde tem. Que outras medidas de segurança de informação práticas, cotidianas, a gente poderia ter para os escritórios de advocacia ou para o que a gente chama de exército de um homem só, para o advogado solo, que está ali ele, o notebook e a rotina toda dele de clientes e prazos, etc. Que eu sei que é uma rotina que, com certeza, o professor conhece pela faculdade. Tranquilo, doutor. Eu coloquei no chat aí para todos vocês 3 normas da ISO que elas lidam exatamente com isso, com boas práticas para que vocês possam implementar no dia a dia pessoal de vocês, mas também no dia a dia corporativo. Mas respondendo a sua pergunta, como eu disse, você tem que ter as tecnologias apropriadas. Você lida com dados pessoais, por exemplo, você tem que implementar nos seus bancos de dados criptografia, por exemplo. Você tem que saber utilizar a criptografia em determinados bancos de dados. Você vai usar um sistema em nuvem. Você lê os termos de uso daquele sistema, realmente aquele fornecedor ele faz o dever de casa em relação à LGPD, fazer a blindagem tecnológica do seu escritório de advocacia, não somente com questões da própria tecnologia, mas também com questões relacionadas a esses artefatos que eu falei, né, de políticas de uso, conscientização dos seus funcionários e etc. Basicamente, são essas boas práticas aí, para eu não me estender muito na fala. E se apropriar dos conhecimentos de normas como essas que eu coloquei aí no chat, né? Eu repito, elas trazem as boas práticas em várias áreas, no uso de e-mails, no uso de bancos de dados, no uso de sistemas, no uso de câmeras dentro do seu escritório, da sua corporação e etc. Tranquilo? Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, com relação à internet das coisas e 5G. A gente sabe que isso é um leilão que, teoricamente, vai acontecer agora em 2022, possivelmente a partir de 2023, a gente já deve, melhor, em 21 para iniciar em 22, possivelmente 2022, 2023, a gente já vai ter aplicações de 5G, de internet das coisas, massificando. Não massificadas, mas iniciando massificação. Alguns aparelhos já vêm hoje, os celulares. O que você acredita que vão ser as primeiras grandes aplicações de 5G no Brasil, as mais massificadas? Então, 5G vai fazer com que a internet das coisas ela entre em aclive, né? A gente já tem, como eu disse, vários... Vocês mesmos, com certeza, têm em suas casas diversos dispositivos já conectados à internet. Então, o grande boom vai ser essa automatização realmente de questões do dia a dia. Você vai poder, por exemplo, ter no seu carro uma câmera ligada à internet ali, monitorando o seu trajeto, você como motorista de aplicativo. A gente vai ter esse grande boom, na minha visão, em relação à internet das coisas. Esse aí é o primeiro aspecto. E como a gente vai ter mais velocidade de conexão, serviços online também vão, com certeza, sofrer esse impacto da velocidade, né? Você vai conseguir aí ter cursos sendo assistidos aí em qualquer lugar que seja. Novos modelos de negócio vão surgir nesse ínterim. E eu convido vocês a pensarem já em soluções nesse sentido também. Certo. O pessoal está Mais falando no chat. Pode falar. O Álvaro aqui apresentou uma pergunta com relação à segurança da informação que a gente estava falando antes. Se você acha que é possível ter uma maneira barata de implementar essas ações de segurança, acredito que ele esteja falando de criptografia, dessas medidas de privacidade e tudo mais. Existe Álvaro, barata? Existem muitas soluções open source do universo do software livre. Mas, claro, o que você não vai gastar em soluções proprietárias, você vai gastar em profissionais. Então, é interessante que haja esse levantamento de budget, né, de orçamento, refletindo sobre isso. Eu vou investir mais em soluções já tarimbadas de mercado ou eu vou investir mais em consultoria que me forneça isso de uma maneira mais leve, né? Porque, às vezes, você vai gastar num software que existe uma versão gratuita, mas aquela versão gratuita carece de alguém que entenda, né, como fazer aquilo funcionar. A resposta mesmo que o Álvaro quer ouvir vai haver gasto, só que você tem que convencer os clientes de que aquilo é um investimento. É a velha matemática de sempre, né? Não tem como você fugir de algum investimento, mas que aquilo vai engrandecê-lo frente ao mercado e que vai evitar maiores gastos depois, por exemplo, com ações judiciais, com multas que são impostas, né, por exemplo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, etc. Certo. Mais uma pergunta da doutora Valéria. No que o professor vê que a inteligência artificial conflita com a nossa profissão? Ou acredita que ela vai ser um agregador
para os advogados? Num primeiro momento, até onde eu enxergo os horizontes da IA, ela é uma ferramenta para nos auxiliar. Ainda não chega nesse nível aí distópico, onde a gente não vai mais precisar aí de advogados, etc. Inclusive, eu até li um livro onde, no futuro distópico construído na obra, chama-se Condão. Vou botar aqui no chat, quem quiser pesquisar na internet. Naquele tempo, não existia nem políticos mais. Era uma inteligência artificial que geria o Estado. Ou seja, ela era totalmente eficiente. Ela aplicava os recursos públicos de maneira automática, sem precisar de políticos ali. Claro que é uma distopia, mas leva a gente a pensar a respeito disso. Por outro lado, determinadas áreas sofrerão impactos maiores, como a própria área da contabilidade. Acredita-se que o contador está em extinção, porque realmente boa parte do que fazem os contadores pode ser automatizado. Mas no caso do lado jurídico, eu não acredito que a gente vá ser substituído aí por IA, pelo menos tão cedo. Tranquilo? Certo. Agora uma pergunta do Mauro César. Ele está perguntando se você vê alguma movimentação por parte dos fabricantes para implantar medidas de segurança nos objetos, na verdade, nas ferramentas que virão de IoT, de internet das coisas. Infelizmente, no mundo inteiro, não. A tecnologia ela acostumou a lançar os produtos e se preocupar com a segurança só depois. Até porque eles querem lançar logo aquilo que é novidade. E depois eles vão remendando ali as brechas que potencialmente forem descobertas. O que pode acontecer é a população, por meio também das instituições, né, das universidades, etc., fazerem o devido dever de casa, pressionando o nosso Congresso para aprovar leis que exijam um mínimo de segurança, como já acontece lá nos Estados Unidos. Já existem normas sendo criadas em relação ao universo da internet das coisas, para exigir dos fabricantes um mínimo necessário. Saibam vocês que é um assunto muito polêmico, porque quanto mais segurança você implementa, mais trabalho você tem. Você aumenta o tempo de produção de um determinado bem ou serviço. Quando você vai utilizar a segurança também, não é sempre transparente, ou seja, há impacto na utilização. Você sabe muito bem que se você tem uma casa que tem 5 trancas, você vai ter mais trabalho de destrancá-las do que se fosse apenas uma, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado pelo mercado para que haja um nível satisfatório de segurança, sem ferir, por exemplo, a própria usabilidade dessas soluções por parte dos usuários, né? Certo. Uma outra pergunta. GovBR, digitalização dos serviços públicos. Como que você enxerga isso? Temos um risco de um mega vazamento de GovBR ou não? Sim, temos. Inclusive, a gente já teve, né? Esse que é atribuído ao Serasa, embora tenha sido negado recentemente. E as pessoas que foram capturadas aí pela PF, que foram presas, elas dizem que não foi do Serasa, foi de outra empresa ligada ao serviço público. No passado, por exemplo, lá na França, teve um caso muito icônico, e nos Estados Unidos também, onde queriam centralizar as informações de todos os cidadãos. Naquele momento, aqueles países não acharam aquilo benéfico exatamente por conta do que você perguntou. Pode ser que você centralizar essas informações em um único local dê margem a totalitarismos, a utilização da máquina pública para controle social, e também pode ser que isso faça com que aumente o grau de insegurança quanto a essas bases de dados. Claro, isso tudo tem que ser estudado caso a caso. Estou dando uma resposta baseada na história, mas tudo tem que ser estudado caso a caso, para evitar que aconteçam vazamentos como esses aí, que exporam não somente dados de pessoas vivas, como nós, que os meus estão lá também, mas de pessoas já falecidas também, né? Foi onde a gente até estranhou, porque tinha mais do que a quantidade de população brasileira vazada. Isso, da população viva, né? A gente tem até pessoas já mortas aí sofrendo as agruras, se é que elas podem sofrer, né? Desses dados serem vazados. Mas, claro, essas informações podem ser utilizadas para lesar pessoas ainda vivas, mesmo usando dados de quem já morreu, né? Pode ficar à vontade, doutor. Mais uma pergunta da doutora Valéria sobre a questão dos vazamentos, dos data breaches. A cadeia de responsabilidade, uma pergunta que ela faz, ela vai desde de quem faz a guarda na nuvem
ou ela chega até mesmo quem comercializou, criou o sistema? Eu Aí posso falar que o vazamento de dados é by design também, ou ele é só na hora da guarda mesmo? Não, isso aí a gente vai lá para os nossos primórdios do nosso querido Código Civil, né? A gente tem responsabilizações mediante quem participou naquele vazamento, né? Vai ser levantado ali quem foi omisso, quem foi ativo e etc. E, claro, se todos puderem ser responsabilizados, eles serão, né? A resposta é bem tranquila. Independentemente de quem armazena, de quem trafega, de quem coleta, a análise vai ser feita na responsabilidade, né? Eu fui omisso em relação a determinadas medidas de segurança, foi um terceirizado que eu contratei, responsabilizo o terceirizado também, claro, se ele tiver pecado ali naquela circunstância, ele vai ser responsabilizado, sim. Uma última pergunta do Dr. Marcos Kojorowski. Os grandes bancos de dados, Serasa, SPC, os birôs de créditos de um modo geral que a gente tem, eles serão fiscalizados com mais frequência? Eles serão mais fiscalizados? As punições deles, como que você acredita que elas vão ser divulgadas? Elas vão ser mais brandas, mais graves? Então, doutor Marco, a gente olha sempre para a Europa, porque a nossa lei ela praticamente é inspirada, né, no modelo europeu. Lá na Europa, as autoridades elas têm esse condão de fazerem essas fiscalizações. Essa resposta quem vai dar realmente é a autoridade aqui do Brasil, a Autoridade de Proteção de Dados. Mas eu arrisco dizer que ela tem essa necessidade frente a esses órgãos que detêm maior quantidade de dados. Ou seja, quanto mais sensível no tocante a direitos e garantias dos titulares de dados, acredito eu que a lanterna da fiscalização ela deva ser apontada mais vezes para essas empresas. Esse é o meu ponto de vista. E as punições, se elas vão ser divulgadas, isso vai ser depois que constatar se realmente foram essas empresas que vazaram essas informações. Se não foram elas, como é que um advogado poderia trabalhar nesse tocante? Existe motivo de força maior que a gente pode invocar. Digamos que o Dr. Vinícius Santiago é um super hacker e ele invadiu o Serasa. O Serasa pode arguir isso, pode dizer, olha, a gente fez o dever de casa, a gente estava em conformidade, em compliance com as normas, a gente fez tudo que a gente podia, só que ele é muito bom. Só que esse grupo hacker que invadiu nossos bancos de dados, eles eram acima do normal. Então, isso também é uma baliza interessante de ser colocada aqui, e que isso pode ser levantado para defender um potencial cliente. Tranquilo? Dr. Cleobert, eu agradeço a sua presença. Nós encerramos as perguntas. Você quer fazer alguma última consideração? Eu só peço que haja uma replicação do que foi colocado aqui por parte de vocês, que vocês se tornem evangelistas da segurança da informação, até porque isso não faz parte apenas de ganhos profissionais, mas também pessoais como cidadãos, que vocês realmente segurem essa bandeira e tentem bradá-la aos quatro ventos aí, né, replicando isso, conscientizando as pessoas em suas casas, se informando mais a respeito, se capacitando nesse sentido e contando, claro, comigo no que eu puder ajudar. E se cuidem aí durante a pandemia, foi uma honra enorme participar desse debate com vocês todos e todas. Muito obrigado, Dr. Cleobert. Eu já deixo aqui o convite para nos auxiliar na parte, pelo menos, de segurança da informação, da cartilha que a gente está fazendo sobre a LGPD e os impactos iniciais para os escritórios de advocacia. Confesso que eu estou coordenando o projeto e confesso que a parte de segurança da informação é a mais deficiente dessas, porque nos demais aspectos da lei a gente consegue trabalhar bem, nesse a gente foi em cima das boas práticas, em cima das normas ISO, mas sempre cabe uma dica mais prática, uma coisa mais breve. Com certeza a gente vai entrar em contato depois. Eu agradeço muito a sua presença, gostei muito dos temas e eu passo a palavra para o Dr. Marcos ou para a doutora Valéria, eu não sei quem que vai fazer o encerramento. Doutora Valéria, acredito. Bom, não tenho nem palavras para agradecer, doutor. Foi excelente. Trouxe aqui uma visão sobre mercado para nós advogados, sobre tecnologia, alto grau de conhecimento. Muito obrigada pela presença.
Quero registrar a presença do Dr. Ademil, nosso presidente da Comissão de Ética, Dr. Michel Isaac, nosso presidente da Comissão de Direito Educacional e Arte, a nossa querida tesoureira, doutora Andréa Decker, e os demais colegas que aqui estão. Seja bem-vindo, doutor Álvaro. Enfim, a comissão está de parabéns, enfim, parabéns mesmo. Doutor Marcos, alguma outra palavra? E eu dou por encerrada após a fala do doutor Marcos. Doutor Marco Kojorowski. Bom, eu só tenho mais uma vez a agradecer. A palestra foi dinâmica, excelente, objetiva, é um tema que nos envolve e cada vez mais a gente busca resposta, e são pessoas como o nosso palestrante que nos encoraja nessa luta, né? Eu quero fazer aqui também, quero agradecer ao presidente Novaes, registrar a ausência dele por questões de saúde, o brilhantismo também do doutor Vinícius, nosso presidente Ademil, doutora Thaisa, doutor Michel, nosso coordenador da nossa comissão educacional está presente, doutor Rafael Temperini, nosso advogado brilhante, jovem advocacia presente, a minha querida amiga Andréa Decker, minha tesoureira, minha companheira, junto com a doutora Valéria, compondo nossa diretoria. Eu só tenho a agradecer ao nosso palestrante, tem aqui também Everaldo, doutor Everaldo, doutora Valéria Pérez, doutor Álvaro, doutor Mauro César, doutor Renato Rossi, doutor Rafael e doutora Bia, e tem alguns que não estão identificados os nomes. Doutor Cleo Betti, parabéns, muito obrigado. Espero que a nossa querida comissão volte a intimá-lo para mais webinars. Vamos nos cuidar, e passo a palavra para o encerramento da minha querida amiga, a minha secretária-geral da nossa querida OAB Tatuapé, e parabenizá-la também pelo trabalho, pela agenda, por todo esse envolvimento nesse momento de pandemia. Muito obrigado. Bom, está encerrada. Parabéns e sejam todos bem-vindos, e em breve estaremos todos juntos lá na Casa Nova. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Foi uma honra enorme. Obrigado. Parabéns a todos aí. Parabéns pela noite. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Muito sucesso aí. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns.